Eles não têm o menor respeito pelo dinheiro do cidadão brasileiro. Tudo que eles querem é chegar ao poder para ter acesso a ele e então abrir as torneiras para beneficiar amigos e aliados. Se os valores que eu mostrei no último vídeo em relação ao custo da equipe do gabinete exclusivo de Janja já lhe reviraram o estômago, espere para ver as fortunas que eu tenho para mostrar nesse vídeo. Vamos começar pelo caso menos absurdo, se é que é possível classificar dessa forma. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, resolveu adquirir o prédio em Brasília, onde atualmente está sediada e pelo qual pagava aluguel até então. Ou melhor, pagava apenas o aluguel até então. Você já vai entender essa história. A coluna de Tássio Lohan, no Metrópolis, teve acesso a documentos relacionados a essa compra, bem como aos valores que a agência pagou de aluguel ao longo dos últimos anos. Veja só, no primeiro contrato, em 2010, a ANTT alugou o prédio por um valor próximo a 1,1 milhão de reais por mês. Em 2011, com um termo aditivo, esse valor quase dobrou, cerca de 2,1 milhões por mês. Em 2013, subiu para 2,2 milhões, em 2015 caiu para 2 milhões, em 2017 reduziu ainda mais para 1,9 milhão, em 2018 subiu novamente para 2 milhões, no auge da pandemia caiu para 1,5 milhão de reais e em 2023 subiu para 1,6 milhão e logo teve um reajuste no mesmo ano para 1,7 milhão de reais por mês. Esse valor era o que a ANTT pagava de aluguel pelo prédio nesse ano de 2024, cerca de 1,7 milhão de reais por mês. Pois bem, em setembro desse ano a agência assinou o contrato de compra do imóvel. E aqui entra um detalhe muito importante. Isso foi feito sem licitação. Tecnicamente, isso não viola a legislação, mas especificamente a nova lei de licitações e contratos que permite que um órgão público adote esse procedimento se provar que precisa do prédio e que nenhum outro na cidade atenda aos requisitos necessários. A ANTT afirmou em nota que cumpriu todo esse processo. Abro aspas. O processo envolvendo a aquisição do imóvel seguiu rigorosamente todos os ritos da legislação vigente, com as devidas manifestações técnicas e jurídicas, atestando a vantajosidade e a legalidade. Fecho aspas. Só que o fato de cumprir a legislação, se de fato a ANTT cumpriu todos esses requisitos, não significa que a compra foi feita respeitando o suado dinheiro do cidadão brasileiro. Veja só o negócio que foi feito pela agência. Durante 22 anos, 11 meses e 1 dia, a ANTT pagará mensalmente parcelas de 2,5 milhões de reais. Desse montante, segundo os documentos obtidos pela coluna, 1,7 milhão é para o aluguel e 758,2 mil reais é para a compra. Sim, a agência comprou o imóvel, mas durante todo o período em que estiver pagando por ele, continuará pagando o valor de aluguel que já vinha pagando até então. Se considerássemos somente a parte das parcelas que corresponde à compra efetivamente, o total a ser pago nesses 22 anos e 11 meses seria de cerca de 208 milhões e meio de reais. Só que, na prática, o valor que a agência pagará nesse período é muito maior. As 275 parcelas de 2,5 milhões de reais totalizam 687 milhões e meio de reais. Esse é o valor que está sendo desembolsado, na verdade, para comprar esse imóvel. De fato, é um prédio muito grande, são 24,4 mil metros quadrados de área privativa e está localizado numa área nobre de Brasília, o setor de clubes esportivos sul. Mas essa negociação fez com que o preço pago por metro quadrado seja de cerca de 28,1 mil reais. Sabe qual é a cidade com o preço médio por metro quadrado mais caro do Brasil? Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Sabe que valor é esse? Em 2024 ele ficou próximo aos 13 mil reais por metro quadrado. Ou seja, a Agência Nacional de Transportes Terrestres está pagando, na prática, mais do que o dobro do preço do metro quadrado mais caro do Brasil para comprar o prédio que ela já ocupa em Brasília. Quem se beneficia com esse negócio? Certamente a empresa proprietária do imóvel, a JN Venâncio Administração de Imóveis Limitada. Agora, para o povo brasileiro, fica a conta para pagar pelos próximos 22 anos. Mas, apesar de tudo isso, esse caso que eu acabei de relatar ainda diz respeito a um dinheiro que está sendo colocado em um patrimônio, um edifício que permanecerá ali, sendo público. Agora, e se um valor milionário estiver sendo destinado a uma entidade ligada ainda à primeira-dama e nada palpável ou nada
nada útil ao povo brasileiro seja apresentado, como eventos que são um fracasso de público? Pois é, esse é o segundo caso que eu tenho para mostrar no vídeo de hoje. Acompanhe aqui comigo. Em março desse ano, o presidente Lula assinou um decreto que dobrou o limite de valor que pode ser pago como taxa de administração a organismos internacionais em contratos com o governo e também ampliou o leque de serviços que podem ser prestados por esse tipo de organização. De acordo com uma reportagem publicada no portal UOL, aproximadamente 6 meses depois disso, em setembro de 2024, a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, chamada também de OEI, foi beneficiada com as mudanças impostas por esse decreto ao assinar um contrato com o governo brasileiro visando os eventos do G20, que aconteceram em novembro no Rio de Janeiro. Dentre os eventos produzidos pela entidade do G20 esteve o Festival Aliança Global contra a Pobreza e a Fome, que ficou conhecido por Janjapalooza por conta do papel de Janja na organização desse evento. Para quem não se lembra, esse foi aquele festival que, apesar de ser para promover o combate à fome e à pobreza, teoricamente, na prática não distribuiu comida para quem passa fome, mas pagou um cachê simbólico, segundo eles, de R$30 mil para cada um dos artistas que se apresentaram. No caso desse festival, especificamente, a OEI contratou a agência Terroir para a organização. Bom, voltando à OEI, essa organização já recebeu, segundo o UOL, R$146 milhões só no atual governo Lula. Deste montante, a maior parte foi através de parcerias com o Ministério da Educação, a pasta que é comandada atualmente por Camilo Santana. A reportagem do UOL procurou a assessoria de imprensa da Presidência da República para buscar esclarecimentos sobre os fatos. A assessoria da Presidência encaminhou para o Ministério da Cultura e, no fim das contas, não houve resposta. A assessoria de Janja também foi procurada pela reportagem, mas não respondeu. A OEI foi procurada por e-mail e por WhatsApp, mas também não se pronunciou. Até mesmo a agência Terroir foi procurada pela reportagem, mas em sua resposta pediu que a assessoria de imprensa da OEI fosse procurada. Agora, a relação entre essa OEI e a atual primeira-dama, Janja, não surgiu a partir da organização do festival realizado em novembro. Não, mas a relação já vem de muito antes. A organização foi criada em 1949, mas começou a atuar no Brasil somente em 2004, no segundo ano do primeiro mandato de Lula como presidente da República. Em 2013, durante o governo Dilma, foi aberto um escritório de entidade no Brasil, mas a sede dela é em Madrid, na Espanha. Em abril de 2023, Janja esteve justamente em Madrid com o secretário-geral da organização, Mariano Raboneiro. Na ocasião, Raboneiro apresentou a primeira-dama brasileira como coordenadora da Rede Ibero-Americana para a Inclusão e a Desigualdade, ou seja, apresentou Janja como um membro efetivo da equipe. No mesmo ano, só que no mês de novembro, Janja se reuniu com o diretor da OEI no Brasil, Leonardo Barchini, para discutir o processo de implementação da rede em questão. O mesmo Leonardo Barchini atualmente é secretário executivo do Ministério da Educação do governo Lula. Depois, por conta de questionamentos feitos pela CGU, aparentemente Janja buscou se desvincular da função dentro da organização, mas a ligação entre ela e a entidade nunca deixou de existir. E como se não bastasse o fato de Lula ter, portanto, assinado um decreto que acabou beneficiando diretamente uma organização ligada à sua esposa, ainda há uma certa falta de transparência em relação a acordos firmados entre a organização internacional e órgãos públicos brasileiros. No dia 6 de novembro, o Ministério da Cultura publicou um resumo de um acordo feito com a OEI, que foi assinado ainda em setembro deste ano, mas não foi divulgado nenhuma informação sobre o valor ou o número do processo administrativo. Em outubro, o BNDES publicou um resumo de um acordo de cooperação internacional com a OEI, envolvendo ainda a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e a Petrobras, mas também não houve divulgação de valores. E aí, o que você achou dessa história? E agora em relação aos dois casos do vídeo de hoje, eles são suficientes para deixar claro o quanto as pessoas que estão hoje no poder não têm o mínimo de respeito pelo nosso dinheiro, ou ainda preciso mostrar mais algum? A você que assistiu até aqui, um grande abraço e nós nos vemos novamente no próximo vídeo. Até lá!